Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E hoje eu quero falar sobre pessoas perigosas e vazias. Então, isso aqui é só uma sugestão, eu não dou conselhos, eu não sou guru, não sou mentor e não tenho o menor interesse em ser. Afinal, eu sou só uma pessoa jovem, compartilhando uma opinião e uma reflexão. Então, você não precisa levar tudo isso a sério, tenha pensamento crítico e não tome isso como verdade. É apenas minha própria reflexão. Mas eu acredito piamente que você deveria evitar boomers ou, sei lá, mesmo pessoas da sua geração que de fato não possuem nada a perder. Eu conheço uma pessoa, na verdade um parente. Eu não vou compartilhar o grau de parentesco no geral, mas essa pessoa, ela é uma viciada. Tem 44 anos de idade, não tem casa, não tem mulher, tem uma filha, mas é basicamente uma bastarda no geral. E essa pessoa não trabalha. Já teve várias casas que foi dada pela mãe desse indivíduo, mas ele sumiu com todas as casas. E basicamente essa pessoa vive fazendo bicos, mas todos os bicos que ele faz, o dinheiro que ele consegue, ele usa para a compra de substâncias ilícitas e vive basicamente de pedir esmola para os familiares e outras pessoas do meio social dele, né? Como se uma barata social tivesse um meio social de fato. Mas, enfim, esse parente meu é uma pessoa preguiçosa, não gosta de trabalhar. Claro, ninguém gosta. No geral, trabalhar é ruim. Mas nós precisamos sobreviver e sustentar nossa própria existência no mundo. Mas essa pessoa tem preguiça até disso. Prefere viver de esmolas, como eu bem disse. E, de fato, essa pessoa, por ser preguiçosa e invejosa, ela acaba por, sei lá, às vezes atrapalha a vida das pessoas ao redor. Inveja, bota o dedo na ferida e tenta apontar o comportamento errático dos outros, às vezes os deslizes, falas controversas ou algo do tipo. Claro que isso é um mecanismo de defesa para tirar o foco do fato de que ele é uma barata social, um imprestável, que não conquistou nada na vida, não tem coragem para conquistar nada na vida e dificilmente vai entrar nos trilhos e encontrar um bom caminho. Essa pessoa já devaneceu no mar de rostos que a sociedade carrega. Enfim. E você deveria evitar essas pessoas invejosas, perigosas e que não tem nada a perder, pelo simples fato de que elas vão te invejar. E dependendo da pessoa, ela pode te infectar com a própria negatividade dela, com os pensamentos delas. Nós, seres humanos, somos criaturas biopsicossociais. Nós temos a incrível e a terrível capacidade também de aprender por osmose e mimetizar comportamentos, entende? É aquela questão do você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Isso é um fato. Nós temos essa peculiaridade de mimetizar expressões faciais, entonação de voz, ritmo, etc. Inclusive é por isso que quando você passa muito tempo, por exemplo, um ano e meio, em algum lugar diferente, você acaba adotando o sotaque dessa região em específico, entende? Ótimo exemplo disso que acontece comigo no inglês é que quando eu passo muito tempo consumindo audiobooks britânicos, meu ritmo, não o sotaque no geral, minha base é o inglês americano, mas o ritmo passa a ser mais pausado e mais pontuado, como é o British accent. Enfim, acabei saindo pela tangente
me desculpem, deixa eu voltar ao assunto do vídeo. Sim, como eu dizia, nós seres humanos, por termos essa capacidade de mimetizar comportamentos e internalizar conceitos, andar com essas pessoas podem ser muito perigosas, porque mesmo que a gente não se torne pessoas realmente preguiçosas e invejosas, mesmo que seja uma centelha desse comportamento errático, vai passar para nós, compreende? Por exemplo, tá, você não gosta de trabalhar, mas você ainda trabalha. Mas você vê aquela pessoa que, aquele seu amigo que talvez ele não trabalhe, seja sustentado pelos pais e vive uma vida boa, sei lá, talvez o pai dele ganhe muito dinheiro e não se importe tanto em ter um filho vagabundo de 27 anos em casa, sem fazer nada. E você vê isso e você pensa, nossa, trabalhar é ruim, eu tô me matando de trabalhar aqui nesse meio, nesse subemprego, ou talvez no estágio da faculdade que você esteja fazendo, enfim. Você vê essa pessoa se dando bem, sem precisar fazer muito esforço. Às vezes essa pessoa sai mais que você, bebe bebidas caras ou vai em baladas. Eu particularmente odeio esse tipo de ambiente, mas tem gente que gosta, enfim. E isso vai alimentar uma dúvida na sua cabeça. Você vai começar a pensar, talvez eu esteja me esforçando demais quando eu poderia estar me esforçando um pouco menos e aproveitando um pouco mais. Aí nisso você abandona seus objetivos, você abandona todo o progresso que você já vem fazendo ao longo dos anos. Você começa a ir mal no seu trabalho, você começa a ir mal no seu relacionamento, se você tiver um. Eu não quero ter mais pessoas, algumas pessoas querem, muitas querem, na verdade, enfim. E no fim, todas as áreas da sua vida começam a ser prejudicadas por causa desse tipo de pensamento, por causa de um simples reconhecimento de padrão humano, que você começa a vincular sofrimento ao esforço e começa a enxergar recompensa em preguiça e vagabundagem. Voltando ao assunto da pessoa preguiçosa, da barata social em si, existe um jogo chamado Dark Souls da From Software. Nesse jogo, a humanidade carrega basicamente uma maldição, cujo efeito é que você não pode morrer, você basicamente vira imortal. Só que há uma consequência nessa imortalidade. Cada vez que você morre e volta à vida, você perde um pouco da sua identidade, das suas memórias, das suas lembranças e do seu foco na sua vida e tudo mais. E aos poucos você vai se tornando Hollow, que seria basicamente uma criatura oca, vazia, uma casca. E esses Hollows, eles são chamados de Undeads, mortos-vivos. E se você parar para pensar, essa falta de propósito e o esquecimento de identidade, né? O ato de se perder no mar de rostos e ideias que a sociedade carrega e joga em cima de você, pressões, opiniões paralelas, por exemplo, seu pai dizendo, você deveria fazer um concurso público, ou a sua mãe dizendo, não, deveria fazer uma faculdade, aí você vai na internet e tem algum guru dizendo, cria um canal no YouTube, faça marketing digital, compre meu curso, e esse tipo de balela. Todas essas diversas opiniões e caminhos que são jogados na sua cara, sem, de fato, um mapa e provas empíricas de que essas coisas específicas vão dar certas para você, te fazem se tornar vazio, porque você fica confuso. Você sente que poderia estar fazendo mais, sente que está no caminho errado, e sente que tem tantas coisas para fazer que você acaba não escolhendo nada. E é nisso que você se torna um hollow, compreende? E essas pessoas na quais eu citei anteriormente, elas já são hollows. E o pior, elas são hollows sem a capacidade de recuperar suas almas, compreende? Elas dificilmente vão voltar, principalmente se elas forem boomers ou, sei lá, mesmo alguém da sua geração que tem a cabeça muito fechada, que já escolheu um caminho, elas não vão voltar. Então, você realmente deveria evitar essas pessoas pra, sabe, evitar todas as más consequências que eu falei anteriormente. E também porque é uma perda de tempo. Você não vai conseguir salvar essa pessoa.
Pelo contrário, ela vai te puxar pro mesmo mar de merda que ela tá se afogando, entende? Enfim, todo dia nós morremos. Claro, uma morte simbólica. Suas ideias, sonhos, amores, concepções, autoimagem. Mas no fim do dia, quando, sabe, você tá sozinho, no espelho do seu banheiro, o reflexo na superfície do espelho continua sendo o seu rosto. Tem uma frase de um jogo chamado Undertale que me cativa bastante, me apetece. E a frase em específica é: Despite everything, it's still you. Apesar de tudo, isso continua sendo você, continua sendo você. Então, lembre-se quem você é. Quando todos esses sentimentos, todas essas ideias, essas pessoas negativas e inúteis, essas baratas sociais, seus pais, seus avós, seus amigos, sua família, a internet, quando tudo isso tentar te puxar para um mar de merda ou, não sei, um rio de ideias abstratas, puxe de volta. Lembre-se de quem você é, do que você gosta. Cara, se você gosta, sei lá, de Minecraft e reflexão, cria um canal de Minecraft fazendo reflexões. Tem tantos canais desse tipo na gringa, mas tipo, por que não mais um? Por que não mais um em português? Compreende? Nada se cria, tudo se copia. Então, faça o que já existe, mas dê a sua essência. E se você não gosta, sei lá, pode fazer que nem eu. Grava um gameplay de Dark Souls e faz alguma reflexão, como eu tô fazendo aqui agora. Não tem problema no geral. Você só precisa fazer o que você realmente quer, mas com inteligência e foco. Você precisa de foco para não se tornar um hollow, um ser vazio. Enfim, lembre-se de quem vocês são. E não se atrevam a se tornarem hollow. Bom, eu não tenho nenhum nome definido, mas por enquanto vocês podem me chamar de Orion. Tanto faz. Eu ainda não sei qual nome eu vou dar para esse canal, se eu vou continuar esse canal. Eu só quis começar algum projeto criativo, sabe? Voltar a fazer coisas sem auxílio de IA ou influência externa. Eu só quis criar algo. É isso. Eu já tenho um canal em inglês atualmente, se não me engano o nome é Metal G Orion. Não me lembro, mas provavelmente vou colocar o link na descrição. E se você entende inglês e tiver interesse, já adverto a vocês que eu ainda sou iniciante, eu só tenho 2 meses de inglês, claro, mas eu já tenho uma capacidade aceitável de expressão. Então, se você quiser ver uma pessoa com inglês quebrado evoluindo gradativamente e compartilhando essa evolução em tempo real com reflexões, talvez poesia ou algo do tipo, que são meus hobbies. Eu escrevo poesia em português, agora em inglês também. Então, se vocês tiverem interesse em dar uma checada, vão em frente. E se inscrevam no meu canal em inglês, o link vai estar na descrição abaixo ou num comentário fixado, eu não sei. Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Se inscrevam se gostarem, curtam. Se não gostarem, deem um dislike ou não deem um dislike, não comentem, me xinguem, tanto faz. Se gostaram da minha voz, obrigado. Se não gostaram, foda-se. E é isso. Bye bye.